Já temos alguns irmãos nos acompanhando. Vou pedir que, por favor, se manifestem aí nos comentários se o som está chegando bem até os irmãos, para que a gente possa continuar, iniciar esse culto ao Senhor. Pedir aos irmãos que se manifestem aqui nos comentários. Boa noite, irmã Fátima, graça e paz. A senhora está ouvindo bem? Ok, irmã Fátima já sinalizou aqui que o som está chegando bem para ela, então para os demais também. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os queridos que estão chegando. Boa noite, graça e paz para a irmã Tereza Serene, presbítero Neemias, irmã Fátima, nós já mencionamos, Ivanilton, nos acompanhando. Pedimos aos irmãos que compartilhem essa transmissão nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam acompanhar também conosco. Pedimos a alguém que coloque também no grupo do WhatsApp da igreja. Nós mandamos também um alô para o irmão Diácono Antônio Souza, também para a irmã Creuza Miranda, Jacene Marques. Meus queridos irmãos, nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Nós mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos os que estão nos acompanhando. Eu vou ter que sair aqui dos comentários, porque eu preciso seguir aqui a transmissão, mas nós queremos dar as boas-vindas a todos os queridos irmãos. Hoje nós vamos ser um pouco mais rápido na nossa abertura aqui. Hoje está um dia um pouco chuvoso, a internet está bem instável, oscilando bastante o sinal. Então nós vamos cantar um hino, nós vamos orar e em seguida nós já vamos ao estudo da palavra de Deus, para que a gente possa aproveitar esse tempo, porque se mais tarde a chuva engrossar, a internet vai oscilar mais ainda. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Esse momento de reunião é virtual, mas é real, verdadeiro e é relacional, porque ele acontece em Cristo Jesus. A nossa vida é em Cristo e a nossa comunhão é verdadeira, real, mesmo que neste momento a gente precise se reunir de maneira virtual. Oremos. Nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos concede, ó Pai, o privilégio de nos reunirmos em torno da Tua Palavra, para estudá-la, a fim de te servirmos melhor, a fim de sermos servos melhores e que tenhamos uma vida nas nossas relações também de maneira saudável, pautada na Escritura Sagrada. Abençoa, Senhor, os teus servos, os meus irmãos espalhados em todo canto, nesse momento nos acompanhando. Te peço pela amada Igreja Presbiteriana de Jacobina, que o Senhor continue dispensando sobre a Tua Igreja as Tuas bênçãos, sustentando, fortalecendo a cada um dos queridos irmãos. Outros queridos também que têm nos acompanhado de outros cantos, de outros lugares, de outras denominações, que o Senhor continue guardando o Teu povo nesse tempo que nós estamos vivendo, preservando a fé, a fidelidade ao Senhor diante dos desafios que enfrentamos no tempo presente. Nós rogamos o perdão para os nossos pecados, confiados, ó Deus, na obra bendita de Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos ainda pelos enfermos, irmãos nossos queridos, familiares, pessoas conhecidas, desconhecidas também, que não são do nosso convívio, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance essas pessoas com a Tua graça, com o Teu favor. Nos lembramos de modo especial nesse momento do nosso irmão José Felipe,
e também da irmã Loura, a irmã Gildete, ó Deus, e os demais irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Visita aqueles também que estão se recuperando no leito do coronavírus, ó Deus, que o Senhor traga ao coração a paz, que o Senhor possa restaurar a saúde destes, cuidar também dos profissionais que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos, o hino do nosso cenário, o hino 379. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dou meu coração. O coro desse hino diz: salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temos serviu, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Que o Senhor, de maneira misericordiosa, ouça esta oração em forma de cântico. Que o Senhor salve a nossa pátria tão querida, Brasil. Somos peregrinos, estrangeiros, como vimos a semana passada, no capítulo 2, versículo 11 da primeira carta de Pedro, mas nós somos cidadãos dessa pátria de maneira temporária. Deus nos colocou aqui nessa pátria e nós devemos, com a sabedoria do Senhor, viver de forma digna nessa pátria amada, Brasil. Nós vamos fazer a leitura nesse momento, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 13 até o verso de número 17. Esse é o texto da nossa exposição nesta noite. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia,
mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Os irmãos, nós vimos a semana passada que no capítulo 2, a partir do versículo 11, até o capítulo 3, versículo de número 12, Pedro trata de 4 assuntos aqui bem específicos, que tem a ver com a relação do cristão no âmbito dos seus relacionamentos sociais. Então, a fé cristã é prática, tem implicações para a nossa vida no cotidiano. A Escritura não tem orientações apenas nos assuntos que dizem respeito à nossa devoção, à nossa vida eclesiástica na igreja, enfim. A Bíblia tem orientações objetivas para toda e qualquer área da existência humana. Então, no verso 11, Pedro fala do cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Nosso coração é enganoso. E Pedro diz que nós, como peregrinos e forasteiros, devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. O versículo 12, Pedro traz orientações acerca do procedimento do cristão entre os incrédulos. Como é que nós devemos proceder entre os incrédulos? Então, no verso 12, melhor dizendo, do capítulo 2, Pedro diz que nós devemos manter o procedimento exemplar, para que, naquilo que as pessoas nos acusam, elas não tenham com o que nos acusar. Diante da prática das boas obras, do nosso procedimento, os incrédulos não tenham do que nos acusar. Hoje, do verso 13 ao verso 17, Pedro vai nos orientar sobre como devemos lidar com as autoridades. Como é que o cristão deve lidar com as autoridades civis, os governos civis? E aqui, inevitavelmente, a gente tem que falar sobre um tema que geralmente é controverso. Quando a gente fala de religião e política, normalmente esse debate ele gira em torno de muitas controvérsias, né? O cristão pode discutir esses dois assuntos. O cristão deve se interessar tanto pelas questões que estão relacionadas com a sua caminhada com Deus e, paralelamente, com as questões que estão relacionadas com a sua caminhada aqui nesse mundo, de modo mais especial aqui, questão política. Como o cristão deve proceder em relação às autoridades civis? Ele deve se sujeitar de maneira absoluta, total, sem nenhuma restrição? Ou ele deve se sujeitar de maneira passiva, de maneira crítica, ou melhor, de maneira passiva, relativa? É uma sujeição relativa ou absoluta? Então, essas questões que estão sendo levantadas aqui serão tratadas nesse estudo de hoje. Qual é o limite? Se a sujeição do cristão às autoridades não é absoluta, cega, de maneira acrítica, qual é o limite que separa uma coisa da outra? E isso nem sempre é fácil estabelecer. A gente deve admitir que separar a obediência civil, enquanto as autoridades não ferem os princípios da palavra de Deus, da desobediência civil, quando as autoridades começam a ferir artigos que para nós são inegociáveis, artigos da nossa fé, nem sempre é fácil a gente estabelecer esse limite de obediência, sujeição e desobediência civil. A gente vai ver mais à frente que normalmente o argumento que se usa é quando uma autoridade está abertamente contra Deus. Mas a gente sabe que essa perseguição, essa restrição aos valores bíblicos de Deus, essa restrição não acontece de maneira abrupta, ela vai acontecendo gradativamente. Então, se a gente entender que a desobediência civil só deve acontecer no momento em que houver uma ação
deliberada dos governos contra a igreja, a gente vai perceber que perdeu um espaço muito grande. Então, não é muito fácil estabelecer este limite. Eu gostaria também de pontuar aqui que a Bíblia não defende nenhuma forma de governo humana. A gente pode nomear algumas aqui: a monarquia, a aristocracia, que é o governo de uma classe, a república, o governo o governo de representantes, democracia. Então, a Bíblia não defende nenhuma dessas formas de governo especificamente, mas toda instituição de governo, independentemente de qual seja ela, a sua referência de autoridade é divina. Toda autoridade procede de Deus. A maneira como essas autoridades exercem os seus governos é que isso é questionável e muitas vezes podem ferir valores importantíssimos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, se a Bíblia dá importância a esse tema, o relacionamento do cristão com as autoridades, nós não podemos remover essa área do nosso foco de interesse, porque se a gente entregar essa área, a discussão desse assunto, a pessoas que não têm uma visão bíblica a respeito dele, depois a gente vai apenas chorar o leite derramado. Então a gente precisa de uma compreensão bíblica sobre como lidar com o governo civil. O que está acontecendo aqui no contexto da passagem? A partir do versículo 13. Os crentes a quem Pedro dirigiu essa carta, eles estavam vivendo um momento bastante difícil no que diz respeito às autoridades civis. Eles estavam vivendo, boa parte desses cristãos, durante o reinado de Nero, que foi um dos imperadores mais cruéis e severos com os cristãos. O apóstolo Pedro, inclusive, foi martirizado a mando de Nero, crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. E o apóstolo Paulo também, que precedeu o apóstolo Pedro, foi morto por decapitação, segundo a tradição. E muitos desses cristãos estavam sendo assolados por grandes perseguições. Então é importante a gente ter isso em mente, que Pedro está ordenando que aqueles irmãos se relacionem ou se relacionassem de maneira bíblica com as autoridades, considerando esse contexto de perseguição e de afronta. Porque imaginem que esses irmãos e Pedro estivessem vivendo num momento de paz, onde não houvesse aberta perseguição contra eles. Alguém poderia dizer que era muito fácil Pedro dizer: se sujeitem às autoridades. Vocês estão vivendo num regime de paz, onde não há perseguição aberta, mas é exatamente o contrário. Eles estão vivendo num período de aberta e intensa perseguição. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que essa exortação de Pedro, aqui a partir do versículo 13, precisa ser entendida à luz do verso 11. Quando Pedro disse que aqueles irmãos eram peregrinos e forasteiros, alguns deles podiam pensar o seguinte: ora, já que nós somos peregrinos, somos forasteiros, não pertencemos a este mundo, a nossa pátria, morada final não é aqui, eu pouco estou aí para os governos daqui agora. Eu vou viver uma vida de anarquia mesmo. Eu não vou me sujeitar às autoridades desses homens, porque quem governa sobre mim é Deus. Eu não me submeto às autoridades, não me submeto a estes homens. Então, é importante que a gente tenha em mente que a exortação de Pedro, a partir do versículo 13, se sujeitem às autoridades, está dentro desse contexto em que ele diz que os irmãos eram forasteiros. Você e eu somos tendenciosos a pensar também que, por sermos de outra pátria, de outro lugar, a nossa morada final não é aqui, que a gente pode se rebelar contra as autoridades de qualquer forma, em qualquer tempo, independentemente do contexto. Então é importante que a gente tenha essa compreensão em mente. Vamos então à exposição do texto? O primeiro princípio que nós observamos aqui, nos versos 13 e 14, a parte A, é que Pedro fala da submissão às autoridades. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria de destacar nessa noite.
E no contexto aqui, observem, Pedro diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Pedro está pensando aqui no contexto da passagem no governo civil de Roma. Então ele tem em mente aqui a autoridade imediata, os governadores, nós vamos falar daqui a pouco rapidamente sobre eles, mas acima de tudo o governo central de Roma, que era personificado na figura dos imperadores e neste caso específico, Nero. Então Pedro, ao dizer sujeitai-vos a toda a instituição, ele tem em mente a instituição civil do governo romano, personificado na figura do imperador e de modo especial o severo e impiedoso Nero. E ele usa uma outra expressão, instituição humana. Ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana. Penso que quando Pedro fala toda instituição, ele quer englobar, além do governo civil, outras áreas que são importantíssimas na organização social, como por exemplo, o Estado em si, a estrutura governamental, não só a figura do imperador, mas toda a estrutura e o aparato estatal. Ele estava pensando também em instituição na família. A família é uma grande instituição criada por Deus, e também a própria igreja, que tem a sua importância no contexto social. Mas de maneira imediata, em primeiro lugar, ele está pensando no Império Romano, no governo civil de Roma, personificado em Nero. E ele usa aqui a palavra sujeição. Eu destaco para os irmãos, e eu trago aqui uma citação, um autor muito conhecido chamado Simon Kistemaker. Ele, comentando essa expressão, ele diz que sujeitar significa basicamente colocar sob, subordinar, e é sinônimo de obedecer. E aí ele continua: a implicação da sujeição não é de que a pessoa que se sujeita à autoridade perde a sua dignidade, mas que ela reconhece a autoridade que foi instituída por Deus. O que Pedro está dizendo é: coloquem-se debaixo de toda a instituição, de toda forma de governo na qual vocês estão submetidos. Se coloquem debaixo dela. Eu gostaria de enfatizar bem isso, porque mais à frente eu vou fazer uma ressalva sobre quando a gente deve saltar da obediência para a desobediência civil. Mas eu gostaria de enfatizar isso. Meus irmãos, o princípio é sujeição às autoridades. Esse princípio que nós encontramos aqui na primeira carta de Pedro, ele é reforçado e ensinado também pelo apóstolo Paulo, na passagem conhecida de Romanos capítulo 13, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A gente vive uma época onde o espírito anarquista, subversivo, está muito presente na nossa sociedade. E isso é um traço do pensamento pós-moderno, que tem como principal meta reverter a ordem social existente e impor uma nova ordem social. Então, no pensamento pós-moderno, tudo aquilo que de alguma forma é considerado rígido, estrutura velha, tende a ser renegado e de alguma forma rejeitado pela sociedade pós-moderna. Nisso, é por isso que a gente vê hoje, por exemplo, pessoas levantando bandeira contra a família, porque a família é uma instituição ultrapassada, rígida, que precisa ser substituída por novas configurações de família. A igreja também tem sido atacada violentamente, fruto desse movimento
pós-moderno, do pensamento pós-moderno, que tem um dos filhos, o relativismo. Ou seja, tudo aquilo que é sólido, rígido, estático e que de alguma forma fez parte das sociedades antigas, hoje tem sido atacado pela sociedade, pelo pensamento pós-moderno. Existe um autor, ele faleceu recentemente, ele é um sociólogo, eu costumo citá-lo quando eu falo sobre esse assunto, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele diz que uma das características da nossa sociedade, e aí ele escreve algumas obras com alguns títulos interessantes, Amor Líquido, Sociedade Líquida, porque a tese principal, o pensamento principal desse autor é que a sociedade hoje caminha para uma maneira de se comportar em que tudo que é rígido, estático, tende a ser deixado de lado. Então, as relações hoje são, da mesma maneira que elas são estabelecidas, por meio de conexões, elas são desfeitas também. Então, hoje, tudo que é considerado ultrapassado pelo pensamento pós-moderno tem sido rejeitado, inclusive a instituição, a autoridade. Então, é preciso que a gente entenda que esse movimento de anarquia contra qualquer tipo de autoridade, não só a autoridade civil, mas a autoridade eclesiástica, a autoridade de um modo geral, é um traço do pensamento pós-moderno e, portanto, nós precisamos reafirmar o princípio bíblico de que nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade. Agora, observe que Pedro nos dá a razão, a causa do porquê nós devemos nos sujeitar. E ele diz, por causa do Senhor. Está aí no verso de número 13 ainda. Nos sujeitamos às autoridades, não por causa da autoridade em si, ou daquela figura que representa aquele governo, aquele poder naquele determinado momento. Porque esse é exatamente o argumento que algumas pessoas usam para não se sujeitar à autoridade. Essa autoridade não merece o meu respeito, a minha sujeição. Mas Pedro diz que a razão do porquê eles deveriam se sujeitar às autoridades não era por causa da autoridade em si, mas é por causa do nosso amor a Deus que instituiu toda e qualquer autoridade. Seja ela temente a Deus ou não. Tenha afeição pelo nome de Deus e pelo povo de Deus ou ódio a eles. E é importante, meus irmãos, que a gente, mais uma vez, relembre aqui o contexto em que Pedro está escrevendo. Nero. E o que Pedro está dizendo é, se sujeitem a toda a autoridade, inclusive a Nero. Mas não é por causa de Nero, não. Porque se for por causa dele, certamente vocês vão se insurgir contra a autoridade dele, não reconhecendo a sua autoridade, mas é por causa do Senhor. Meus irmãos, o pecado de rebelião contra o princípio da autoridade é considerado, do ponto de vista bíblico, como pecado de feitiçaria. Vocês devem se lembrar o contexto de Saul e Davi. Saul se tornou um inimigo feroz de Davi. As razões, vocês sabem. Deus tirou o reinado dele por causa da desobediência e entregou nas mãos de Davi. Ele tentou matar Davi diversas vezes, sem sucesso. E Davi teve pelo menos 2 oportunidades de matá-lo. E Davi disse, eu não vou fazer isso. Do ponto de vista humano, ele podia dizer, eu posso fazê-lo. Mas ele diz, eu não vou fazer isso. E Davi não fez. E uma das razões um dos motivos que ele justifica ali, é que Saul, ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus para ser o rei de Israel. As suas ações, o seu pecado, a sua rebeldia, a sua desobediência a Deus, posteriormente foi tratada pelo Senhor. Mas Davi tinha essa consciência de que mesmo com todos os erros dele,
ele era ainda a autoridade. Depois ele perdeu de maneira definitiva o trono para Davi. O ponto aqui é, quando Pedro diz por causa do Senhor, é por amor a Deus que nós nos submetemos às autoridades, para que o nome de Cristo não seja envergonhado ao agirmos em sentido contrário, dando mau testemunho para os incrédulos. Esse é o ponto. Pedro diz, se sujeitem por causa do Senhor. E aí ele destaca aqui, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades. O rei aqui, ele certamente está se referindo ao governo central de Roma, que no caso aqui era personificado no imperador Nero de maneira muito especial. Um autor diz o seguinte: Pedro escreveu sua epístola nos últimos anos do perverso governo do imperador Nero. Este subiu ao poder em 54 depois de Cristo e aos 17 anos de idade, e cometeu suicídio 14 anos depois. O próprio Nero suicidou-se. Então, foi nesse contexto, a este rei que Pedro está se referindo, que os cristãos deveriam se submeter. Quando Pedro fala aqui de autoridades, soberanos, enfim, ele está se referindo muito provavelmente aos governadores das províncias. Nós podemos citar alguns, como Félix, Festo, Pôncio Pilatos, da época do próprio Jesus. Então, essas autoridades deveriam ser respeitadas pelos servos do Senhor. Observem que o próprio Jesus faz essa ressalva no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 21. Eu gostaria de ler esse texto. Mateus capítulo 22, versículo 21. A partir do verso 19. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Aqui Jesus está falando que o que é de César, o que é do governo, é do governo. A questão de que, no caso de tributos aqui especificamente, se os governos estão corretos na forma com que cobram os tributos, na forma com que agem, é outra coisa. E que nós vamos tratar agora, daqui a pouco, sobre a maneira como o crente deve agir quando há uma ação dos governos que contrariam frontalmente a palavra de Deus. Mas nós devemos dar a César o que é de César. Nós não podemos usar o argumento de que os governos são corruptos, não estou falando especificamente de um governo, são corruptos, de que os recursos que nós devolvemos ou pagamos a título de tributos, impostos, taxas, contribuições, não são usados da maneira correta para subornarmos. A gente não pode entrar nesse argumento. A gente não pode entrar nessa seara. Agora que surge uma pergunta. Quando Pedro fala aqui da sujeição aos governos, quer às autoridades, essa sujeição é absoluta? Ela deve ser exercida sem questionamentos? E nós entendemos que não. Nós entendemos que há momentos, meus irmãos, claros, que nós devemos não só não acatar determinadas imposições de governos, como também devemos nos opor a elas. E eu entendo que um princípio bíblico que nos dá clareza a esse respeito é Atos capítulo 5, versículos 27 a 29. Eu gostaria de ler esse texto. Atos capítulo 5, versículos 27 a 29. Nos diz assim o texto:
Nisto, indo o capitão, versículo 26, e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, essa aqui é uma questão, uma situação muito clara em que a palavra de Deus nos manda, nos ordena a nos insurgirmos contra uma autoridade, uma ordem do governo. E qual é a situação específica? Quando o nome de Deus, quando uma ordem é dada por estas autoridades, impedindo que nós exerçamos a nossa fé livremente, pregando o Evangelho às pessoas. Então é importante a gente destacar que a situação específica em que a Bíblia nos manda não só não acatar a ordem do governo, como nos insurgirmos contra ela, é quando estes governos, ou este governo específico, der uma ordem que vá no sentido contrário das nossas crenças, da nossa fé. Vamos falar de algumas situações específicas. Aborto. Imagine que num determinado momento, e isso eu não tenho dúvida de que os governos do mundo em geral caminham para isso, o aborto seja legalizado. Um irmão que trabalha na área de saúde, médico, está diante de uma situação em que ele tem autorização, ordenado, de maneira imposta, que ele faça o aborto. Ele obrigatoriamente, por dever de consciência, mesmo que esta seja uma prática legal, contraria princípios da palavra de Deus. Imagine que um magistrado, casamento de pessoas do mesmo sexo, e essas duas pessoas digam: eu quero me casar na igreja tal, e quero que tal sacerdote, tal ministro faça o casamento. Por dever de consciência cristã, este ministro do Evangelho deve se opor a esta ordem do governo. Nós devemos, meus irmãos, nos opor a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Está sendo discutido aí nas câmaras legislativas do país inteiro alguns assuntos, temas relacionados à educação, como por exemplo, o ensino acerca do gênero, de que não existem esses dois gêneros apenas, masculino e feminino, de que isso é uma imposição cultural, fruto da cultura judaico-cristã, e não necessariamente do ponto de vista biológico isso seja uma verdade. Só exista macho e fêmea, dizem os proponentes dessa teoria do gênero. O professor, pedagogo, pessoas que lidam com a área da educação, como é que convive num ambiente como este? Desobediência civil. Agora, meus irmãos, não tenham dúvida de que isso não acontece sem perseguição e, em alguns casos, prisão
e como aconteceu já em outros lugares, até mesmo morte. Todas as vezes que um governo, qualquer que seja, imponha ou tente impor sobre a igreja, ou individualmente sobre as pessoas, leis, preceitos que contrariem a palavra de Deus ou que contrariam a palavra de Deus, nós devemos repetir em alto e bom som o que Pedro disse àquelas autoridades romanas da sua época: importa obedecer a Deus do que aos homens. Observem que é o próprio Pedro que escreve a carta, a primeira carta e a segunda, dizendo: sujeitem-se a toda a instituição. É o mesmo Pedro de Atos que diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque o que Pedro está dizendo em Atos, capítulo 5, é que aquelas autoridades romanas estavam querendo impor uma lei que ia contra a lei de Deus. Fora isso, nós precisamos nos sujeitar à autoridade civil, porque elas são instituídas por Deus. Agora aqui surge uma questão: qual é o momento em que devemos nos insurgir contra uma ordem de uma autoridade civil? Alguém pode dizer o seguinte: é no momento que a perseguição se tornar aberta e clara. O problema é que essas interferências nem sempre acontecem de maneira evidente, aberta e clara. Essa perseguição, ela vai aos poucos ganhando espaço, e quando ela se manifesta às vezes na prática, de forma visível, inegável, já se perdeu um terreno enorme de batalha. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos ficar atentos, porque a grande batalha hoje no mundo está aqui no campo da mente. Satanás está levando pessoas cativas às suas filosofias, ideias, e isso muitas vezes se manifesta, se concretiza por meio de governos. Eu gostaria de relembrar que o apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ali 2 aliados da serpente, do dragão, são a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, representando os governos que se aliarão para perseguir a igreja, e a besta que emerge da terra, representando ali a falsa religião, que são ambos aliados do dragão, de Satanás, a antiga serpente. Nós precisamos ficar atentos. Não são poucas as informações que nos chegam de leis que tramitam nas câmaras legislativas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são leis contrárias à palavra de Deus. Antes de colocarem a mordaça, nós precisamos, como povo de Deus, estar atentos para evitar que isso aconteça. Muito bem. Seguindo aqui ainda no verso 14, Pedro diz: quer as autoridades como enviadas por ele. Como enviadas por ele. O que é que isso significa? Algumas pessoas entendem que aqui o enviada por eles, o ele, é uma referência aqui aos imperadores que enviam os seus governadores, representantes para as províncias locais. Mas nós devemos interpretar aqui como sendo o ele se referindo ao Senhor, no sentido de que é Deus quem envia como soberano, como a Senhor da história, é Ele quem levanta governos e que abate governos. Essa interpretação, entendo que ela está em harmonia com Romanos capítulo 13, versículo 1, quando Paulo diz que toda autoridade procede de Deus
e foi instituída por Ele. Toda a autoridade dos governos não vem deles mesmos, mas vem do próprio Deus. No caso dos governos democráticos, essa autoridade é conferida a eles pelo povo. Mas no final das contas, toda a autoridade vem de Deus. Vamos ler alguns textos? Provérbios capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz: por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Daniel capítulo 2, versículo 21. É Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o que dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Nós olhamos para a história bíblica, Deus levanta o faraó sobre o trono do Egito, Deus o abate. Deus levanta Nabucodonosor e o abate. Deus levanta o cruel Pilatos e o abate. Meus irmãos, eu entendo que isso é confortador para nós. Saber que toda a autoridade que estes governos possuem vem de Deus. E nós não podemos, de maneira barata, nos insurgirmos contra as autoridades. Não podemos seguir o pensamento pós-moderno de tentar reverter, de criar anarquia o tempo todo. Agora, quando essas autoridades infringirem valores, mandamentos, princípios da palavra de Deus, nós temos o dever de não só denunciar os pecados dessas autoridades, mas como também nos insurgirmos contra elas, a exemplo do que fizeram os profetas no Antigo Testamento contra governadores e reis, denunciando os seus pecados, apontando os pecados, e nós observamos na literatura profética que eles denunciaram reis, eles denunciaram juízes, magistrados, que muitas vezes agiam de maneira parcial, dando sentenças enviesadas, de interesses outrem, que não o interesse na justiça, juízes que tornavam as leis como algo amargo, como uma losna, como diz o profeta Amós, porque os tribunais eram subornados e nunca a justiça era aplicada da maneira correta, com equidade, com correção, porque os que tinham dinheiro, recursos, subornavam os tribunais. Tem uma passagem interessante no livro do profeta Amós, eu não tomei nota dela aqui, que os pobres nunca tinham vez, porque todas as vezes que havia uma demanda judicial de um pobre com um rico, e no contexto ali era de opressão, o rico sempre levava vantagem. Mesmo que todas as evidências fossem favoráveis ao pobre, os ricos podiam entrar com recursos e recursos e recursos, e a justiça nunca era aplicada. É o mesmo que acontece nos nossos dias também. Às vezes a gente tem a sensação de que a justiça, os tribunais estão manchados, e nós como igreja precisamos nos insurgir contra esse tipo de postura.
orando a Deus por esses homens, mas também denunciando a partir da Escritura Sagrada, não criando motins e movimentos que tragam desestabilização, que desestabilizem, mas nós precisamos levantar a voz profética. A igreja precisa levantar a voz profética na nação. O problema, meus irmãos, é que eu fico às vezes pensando que tipo de evangelho nós temos no Brasil hoje. E aqui eu não estou colocando todo mundo no mesmo pacote, mas será que a igreja evangélica hoje, aqui de uma maneira geral, tem autoridade para denunciar os pecados das autoridades civis, dos poderes executivo, legislativo, judiciário? A igreja não é o Estado, nem está misturada com ele, são esferas diferentes, ambas levantadas por Deus, uma instituição, o Estado, para impor ordem, decência e vida digna nessa esfera de existência aqui, e a outra, a igreja, para pastorear o Estado, interceder por ele e preparar a igreja para a sua morada final. A igreja não pode abrir mão desse papel, de ser intercessora do Estado, de ser conselheira do Estado, de denunciar os pecados do Estado, das autoridades, quando elas estiverem de maneira contrária, agirem de maneira contrária a Deus. E, acima de tudo, se sujeitando a estas autoridades. Vamos para frente, verso de número 14 ainda. O apóstolo Pedro diz assim: como enviadas por ele. E aí Pedro diz que o objetivo dessas autoridades é manter a ordem social. E ele diz: tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O Estado foi criado, o Estado, eu não estou falando dessa estrutura que nós temos hoje, mas a autoridade civil, é melhor colocar assim, a autoridade civil foi instituída por Deus para manter a ordem social, castigar os malfeitores e cuidar dos que praticam o bem. Muitas vezes os governos, o Estado, não cumpre esta função para a qual ele foi criado por Deus. Manter a ordem social, proteger os cidadãos de bem, proteger as suas pessoas e propriedades, defender os seus direitos. Você já imaginou esse mundo sem governo? Meus irmãos, com todas as dificuldades que os governos têm, esse mundo regido pela anarquia seria incomparavelmente pior. Nunca vai haver uma estrutura de governo nesse mundo que seja perfeita. Não vai haver. Mas o governo civil foi instituído por Deus para manter a ordem social. E observe, eu gostaria de destacar isso aqui muito claramente: proteger cidadãos de bem e as suas propriedades. É dever dos governos fazer isso, manter essa ordem. Nós vemos aí algumas filosofias políticas, econômicas, algumas ideologias que vão exatamente no sentido contrário disso aqui.
A autoridade civil foi instituída por Deus para o castigo dos malfeitores. Olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, o governo, a autoridade do governo civil existe, entre outras coisas, para manter a ordem social, castigando os malfeitores e guardando aqueles que praticam o bem. Observe o que diz o verso 15. Porque essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha o que Pedro diz para aqueles irmãos: se submeta às autoridades, mesmo César, mesmo Nero, para que na prática do bem, praticando o bem, vocês possam emudecer a ignorância dos insensatos. O verso 14, o finalzinho diz assim, que essas autoridades foram instituídas por Deus para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. E aí Pedro diz: esta é a vontade de Deus, que vocês vivam na prática do bem. E viver na prática do bem, entre outras coisas, significa se sujeitar às autoridades. E eu acho interessante a expressão que Pedro usa aqui: emudecer a ignorância dos insensatos. Essa palavra aqui literalmente significa colocar uma focinheira, como se coloca uma focinheira no animal. As pessoas normalmente quando saem na rua com um animal bravo, colocam ali uma focinheira, impedindo que aquele cachorro ataque alguém. Essa é a ideia. Pedro diz: façam o bem, vivam na prática do bem, se sujeitando inclusive à autoridade de Nero, para que as pessoas calem a boca, não tenham o que falar de vocês. O sentido figurado significa silenciar. As pessoas não tenham o que dizer a respeito de vocês, no que se relaciona ao envolvimento de vocês com as autoridades civis e quanto à prática do bem. Versículo 16, Pedro diz: como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Como Pedro disse que aqueles irmãos eram livres se eles viviam debaixo da opressão de Roma. O que Pedro está dizendo aqui é que vocês possuem a liberdade melhor. Os governos aqui podem oprimir vocês, podem colocar inclusive a mordaça em vocês, impedir que vocês propaguem a fé, mas vocês são verdadeiramente livres. Não usem dessa liberdade que vocês têm em Cristo para dar ocasião à carne. Falando sobre essa verdadeira liberdade, o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. Cidadãos livres. Esse é um valor, meus irmãos, que sempre foi promovido pelo cristianismo. As liberdades individuais. Quando os nossos irmãos, os puritanos, muitas vezes, em várias ocasiões, eles
levantaram a voz contra governos locais, era exatamente por conta disso. Porque Deus nos criou livres, no sentido de exercer a nossa vida livremente. O cristianismo, portanto, sempre esteve na vanguarda da promoção da liberdade onde esteve. Quando você estuda as sociedades, as comunidades que foram influenciadas pelo cristianismo, todas elas têm esse ideal de liberdade. Sem entrar aqui na questão política, esse foi um dos motivos do porquê o Reino Unido resolveu se desvincular da União Europeia. Porque fazendo parte de um bloco de países, eles tinham que se submeter a muitas coisas que, como nação, eles não queriam se submeter. Nós queremos ser uma nação livre. A nossa liberdade é inegociável. E aí Pedro diz, como livres que sois, não usando da liberdade como pretexto para a malícia. Não usem da liberdade de vocês para a prática do mal. E aí ele diz, mas vivendo como servos de Deus, mesmo num ambiente hostil em que vocês vivem. Já caminhando para o fim, último versículo, verso 17, Pedro aqui nos traz uma série de exortações que nós chamamos de exortações finais no verso 17. A primeira delas é: tratai todos com honra. Honrem os homens, respeitem as autoridades. Vocês podem discordar delas, mas discordem de maneira honrosa, com respeito, com dignidade. Meus irmãos, nós discordamos, falando aqui no nosso ambiente brasileiro, nós discordamos de muitas das nossas autoridades, pela forma como elas pensam, pelos valores que são defendidos por elas, mas nós não podemos, meus irmãos, desonrar essas autoridades. Nós não podemos tratar essas autoridades com desrespeito. Como a gente tem visto isso hoje? A gente vive num país polarizado. A discordância não pode nos levar a agredir uns aos outros. Como isso tem acontecido, inclusive, no meio da família. Discordâncias de ideias, sejam elas quais forem. Pedro diz que nós devemos tratar todos com honra, com respeito. Pedro diz mais: amai os irmãos. Ou seja, amem uns aos outros. Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz que o amor entre os irmãos era uma forma de testemunho. As pessoas vão olhar de fora e dizer: olha, essas pessoas se respeitam. Pedro diz: amai os irmãos. A terceira exortação, do verso 17 ainda, ele diz: temei a Deus. Reverenciá-lo, respeitá-lo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós estamos estudando aqui o livro de Provérbios, que nos diz no capítulo 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque tem como consequência a obediência. Devemos temer a Deus. E Pedro conclui o seu argumento dessa sessão, dizendo:
honrai o rei. Honrem o prefeito, o vereador, o governador, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, presidente da República, magistrados. Nós devemos levantar a nossa voz com força contra os pecados desses homens, denunciando os seus pecados e orando para que Deus lhes dê sabedoria e os puna quando eles se mantiverem incorrigíveis. Devemos, como igreja, levantar a nossa voz profética nesta nação, denunciando os pecados das autoridades, as corrupções, as leis injustas que são aprovadas, mas nós não devemos deixar de honrá-los. Não devemos deixar de honrá-los, de respeitá-los. Nos opor, sim, mas tratá-los com honra. Pedro tinha em mente aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Nero, terrível homem, contra o povo de Deus. Meus queridos, eu gostaria de concluir este estudo nessa noite. Na próxima semana nós vamos falar sobre os deveres do cristão no ambiente de casa, como ele deve proceder em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Nós vamos tratar sobre isso. Mas eu gostaria de concluir nessa noite, conclamando os irmãos para que a gente continue orando pelas autoridades do nosso país. Nós nos entristecemos muito quando a gente vê algumas dessas autoridades, muitas delas, agindo com falta de sabedoria, tomando decisões de interesse apenas pessoais, partidários, não pensando no bem comum, discutindo e aprovando leis que afrontam não só diretamente o povo de Deus, mas afrontam alguns dos nossos valores que são inegociáveis. A nossa fé, a família, como Deus a instituiu, macho, fêmea e a sua prole, e outros valores éticos e morais que nós entendemos que são pontos cardeais, não só para a nossa fé, mas que mantém a estabilidade, a dignidade humana e a estabilidade social. Nós precisamos, como povo de Deus, ter o discernimento para perceber essas manobras, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não se aliene, não se afaste como se dissesse, eu sou cidadão de outra pátria, eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino, eu não me envolvo com essas coisas do mundo. Isso pode soar espiritual e bonito, mas é antibíblico. Como povo de Deus, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Precisamos orar por essas autoridades. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz: antes de tudo vos exorto que faça oração por todos os homens, especialmente por aqueles que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila. Devemos orar por esses homens. Não só criticá-los, mas orar por eles. Se tiver ao nosso alcance, incentivá-los, para que eles persistam naquilo que é correto, que é bom e que está sendo feito. Mas naquilo que afronta a palavra de Deus, nós não só não devemos nos sujeitar,
mas devemos denunciar esses pecados e nos insurgirmos contra eles, contra esses pecados. Que o Senhor nos dê o discernimento, sabedoria, individual e coletivamente como povo de Deus, diante dessa responsabilidade intransferível que você e eu temos. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é clara quanto ao nosso papel de cidadãos aqui neste mundo, nessa pátria terrena, essa pátria querida, amada, o nosso Brasil. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo nosso Brasil. O Senhor nos deu o privilégio imenso de nascermos nessa pátria, neste solo tão rico, tão belo, de um povo espontâneo, alegre, mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós nos entristecemos pelos pecados que têm dominado esta nação por muito tempo. E de modo especial, ó Deus, nesse momento queremos te pedir pelas autoridades civis do nosso país, em todos os seus níveis, esferas de atuação. A Tua palavra nos ensina que nós devemos nos sujeitar a estas autoridades, por amor ao Senhor. Dê à Tua igreja, ó Deus, esse discernimento, esse entendimento, de que ela deve se sujeitar às autoridades, tratando-as com honra, mas ao mesmo tempo, Senhor, nos dá um entendimento, um discernimento, para que naquilo que elas fizerem e que contrariarem a Tua palavra, possamos levantar a nossa voz como povo de Deus e denunciar os pecados, ó Deus, dessas autoridades, orando por elas, suplicando a Tua misericórdia, mas ao mesmo tempo mostrando os erros, os equívocos cometidos por elas. Ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, mais uma vez, a Tua sabedoria, santo temor do Senhor, para essas autoridades. Estamos vivendo aqui no Brasil um momento bastante delicado nesse sentido. Os poderes medindo força. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, dê sabedoria, prudência às três instâncias, ó Deus, do poder do nosso país. Nós rogamos estas bênçãos e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo nosso Facebook. Queremos convidá-los a nos acompanhar nas nossas transmissões. Nós temos no domingo de manhã o estudo bíblico, o estudo às 9h30 da manhã. Estamos estudando o livro de Provérbios, estamos ainda no início, queremos convidá-lo a participar conosco. No domingo à noite, nós temos às 19h30 também, um momento de adoração. Estamos expondo no momento as parábolas de Jesus. Então, queremos convidá-lo. E nas terças-feiras, culto de oração, 19h30, e quartas-feiras, culto de estudo bíblico, estamos expondo a primeira carta de Pedro. Deus abençoe você, sua família, te dê um restante de noite em paz e um sono restaurador na sua presença. Amém.